Muito obrigado mais uma vez pela sua pergunta. Antes de eu responder, eu gostaria de voltar um pouco para trás, não é? E olhamos então, primeiramente, antes de eu responder a sua pergunta, vamos olhar um pouco para Angola. Vamos olhar um pouquinho para Angola. E eu tenho aqui alguns pontos que eu gostaria primeiro de falar sobre Angola. E é o seguinte, eu fiz aqui três coisas que são importantes. O Kwame Nkrumah, num dos seus livros, nos chama a atenção que uma revolução tem dois aspectos. Okay? Mudar o antigo regime e impor um novo regime. Esse é o significado de uma revolução. Okay? Exemplo disso é a economia de Angola. E eu quero aqui, antes de responder a sua pergunta, fazer uma análise das revoluções que Angola teve, porque elas estão conectadas com a sua economia. Então, quando nós queremos falar o porquê que o modelo europeu não funciona para a África, não funciona especialmente para Angola, precisamos então olhar, como eu já disse no início, olhar no contexto de revoluções e quem criou esses modelos, quem pensou essas ideias, não é? E eu aqui vou fazer essa análise só para Angola, para nós entendermos o porquê que o sistema europeu não funciona e nunca vai funcionar. Ok, eu vou fazer aqui o análise. O análise é o seguinte, nós estamos a fazer essa análise no contexto europeu, ok? Por isso que eu digo, quando estamos para fazer uma análise, estamos a fazer no contexto europeu. Então, vou fazer uma análise porque Angola, estamos a falar de Angola recente, 1975. Okay. A primeira coisa, a primeira revolução era a revolta do Norte com UPA, que é chamada agora FENELA, e MPLA foi a primeira revolução. 40 mil angolanos e 400 europeus foram mortos na primeira revolução. Primeiro ponto. O segundo ponto, em 1961, português bombardearam 17 aldeias de algodão no norte de Angola e mataram 20 mil angolanos. Ponto 3. Portugal enviou 40 mil soldados para oprimir rebelião. Okay? Ponto 4. Em 1174, havia 70 mil soldados lutando pelos portugueses e Angola. Isso tornou-se uma grande despesa para a economia portuguesa. Entre Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, em 1974, tinha 250 mil soldados lutando pelos portugueses na África. Este foi um grande custo para uma das nações economicamente, mais pobre da Europa, porque a nação, o país Portugal é o mais pobre da Europa. Então, essas lutas todas foram um custo grande para eles, ok? Ponto 5. Para tentar tornar a colônia da Angola, a colônia de Angola, mais autossuficiente economicamente, uma indústria de cerveja foi incentivada em 1963, que criou uma economia próspera para a exportação de álcool em Angola, próspera para os portugueses. Em 1960, as empresas americanas e europeias precisavam de petróleo, foram buscar isso em Angola.
pois Portugal já tinha descoberto o petróleo muito antes. Isso ajudou a financiar a presença armada portuguesa em Angola. África do Sul e os Estados Unidos da América também forneceram às forças portuguesas materiais e armas para então lutar contra a revolta de Angola. Eu quero aqui enfatizar que as revoltas são econômicas, ok? Estava no ponto 5, agora vou no outro. Continuar aqui. Os outros pontos. Ponto 6. O MPLA, sendo de orientação leninista e marxista, logo receber ajuda da União Soviética. Modelo econômico será o comunismo. A América apoiou os dois lados, apoiou o governo português e os rebeliões, que chamavam rebeliões, os revoltantes. Número 7. O custo para Portugal estava a ser demais. Portugal já não estava a conseguir sobreviver das suas colônias e o custo estava a ser muito. Número 7. Em 1970, o ditador Antônio Salazar morreu, o que governava Portugal. Em 1973, o movimento das Forças Armadas foi fundado e acreditava que as guerras coloniais nunca poderiam vencer. Não é só que eles não acreditavam que as guerras coloniais nunca poderiam vencer, é porque eles estavam por baixo já não tinha onde ir, porque eles já eram pobres. E com as guerras que eles tinham, estavam ficando mais que a palavra pobre no contexto europeu. Então, as Forças Armadas portuguesas deram um golpe de Estado ao governo português. Ok? Estamos qual ponto? 6, 7, 8. Estamos no ponto 8. Eu só tenho 10 pontos por aí. Em abril dia 25 de abril de 1974, o movimento Forças Armadas Portuguesas derrubou o governo português em um golpe. Em julho do mesmo ano, prometeu a dependência às colônias portuguesas, Moçambique, Guiné-Bissau e Angola. Em janeiro, estamos aí, ponto 10. Okay. Em janeiro de 1975, MPLA UNITA, vamos aqui entender alguma coisa. UNITA, criado em 1966, partidos de camponeses, FENELA, partidos de bacongos, podemos dizer isso, e MPLA, partidos de assimilados e portugueses. E o governo português assinaram um acordo, os acordos de Alvor. Reconhecendo os outros partidos como partido político, não é? Partido político legítimo e comprometerá-se a realizar eleições para uma Assembleia Nacional até outubro de 1975. Portugal, por sua vez, desistiria o poder sobre Angola e 11 de novembro de 1975. Eu estou a dar esse contexto por quê? Estou a dar esse contexto porque nós precisamos entender o porquê que a Europa, não é? Por que os modelos europeus não vão funcionar? E eu agora vou dar resposta à sua pergunta, mas eu precisava dar esse contexto para nós entendermos que estamos a falar, por exemplo, o acordo da Alvor. Que acordo é esse? Não foi pensado, eu e você não pensamos juntos?
não é? Então, estamos a falar aqui de um sistema que foi desenhado pelos portugueses. Não sabemos que lado dentro está. Entendemos, tá, vamos que também que entender, porque eu estou a dar esse contexto, vamos que entender que as revoluções, como o Kwame Nkrumah diz, ela é para mudar ou pôr um novo regime. O novo regime que esses os revoltados, os revolucionários, como podemos dizer, os revolucionários angolanos e portugueses, porque eles não só foram angolanos, mas portugueses, assimilados, angolanos assimilados, porque todos eles eram assimilados. Todos os angolanos que eram os revolucionários de Angola eram assimilados, e que não eram assimilados eram portugueses. Todos eles tinham o seu modelo de governação, ok? O modelo econômico, político que foi dado que foi lhe dado naquele que lhe deu também a exame para lutar. Precisamos entender isso para que nós então entendamos que a economia de Angola é nada mais uma economia bem desenhada para o europeu, para se desfazer as necessidades europeias. Esse acordo de Alvor, que o MPLA, FENLA, UNITA assinaram em Portugal, com o grupo de movimento Forças Armadas portugueses, aquilo foi porque Portugal estava a sentir que ele já economicamente não podia fazer nada, estavam a ficar cada vez mais pobres, as pessoas já não tinham nem para comer, nem para beber, então eles precisavam ter uma outra nova estratégia, e essa estratégia eles encontraram no acordo de Alvor. Então estamos a falar de uma coisa que aqui a colonização em Angola nunca terminou. Então, quando nós estamos a falar da Angola, estamos a falar de um sistema europeu, porque esse acordo de Alvor é um acordo que lá está tudo escrito como é que uma política devia ser, como é que uma democracia devia ser, como é que uma cultura devia ser, tudo bem desenhado. Ok? Temos que entender muito bem isso. Agora vou nos meus outros pontos, que é muito importante nós entendermos isso. A economia passada dos portugueses era o café, petróleo, diamante e o arco. Okay? Angola deu a continuidade disso. Só não deu a continuidade do algodão, mas deu a continuidade do arco, do petróleo e diamante. Não mudou nada, porque isso foram os acordos. Okay? Agora, para mim responder a sua pergunta, eu vou fazer aqui uma análise com o livro do Kwame Nkrumah. Num dos seus livros, no outro livro de neocolonialismo, a última fase do imperialismo, ela aqui também fala sobre Angola. Como é que Angola, nesse caso, como é que Angola, a África em si, as colônias serviram o neocolonialismo dos países que foram que eram dos colonos, vamos dizer. Okay? Aqui o Kwame Nkrumah diz o seguinte: o poder é ratificação do controle financeiro internacional. Okay? Então, ele aqui vai dar um exemplo, por exemplo, dos países que foram colonizados pela França. Primeiro exemplo que ele dá aqui. Ele aqui diz o seguinte: por exemplo, o controle dos fundos dos Estados africanos, neocolonialismo franceses, exercido pelo Conselho Administrativo de seus brancos centrais, que são compostos em parte por franceses,
sem conjunto acordo nenhuma decisão política monetária por ser tomada. Isso também marca a política francesa. Ele aqui diz o seguinte: as colônias francesas, a economia é controlada pelo administrativo francês. Vou aqui também aproveitando, dizendo, então, estamos a falar da França. Por isso que é importante, quando nós estamos a fazer a análise desse sistema, que nós olhamos nos 3 tempos, não só no tempo atual. Eu falo sempre que, quando nós queremos entender alguma coisa, por exemplo, eu digo sempre, se a tua casa está a sair água, você não pode limpar o chão com um pano e esperar que a água já não vai sair mais, que já não vai sair água. Você precisa descobrir aonde está a sair a água. Então, é isso que eu quero chamar aqui a atenção. Os 3 tempos é muito importante. A França, por exemplo, ainda tem 14 países que pagam taxa de colonismo para a França, até o dia de hoje. É importante que nós entendamos que os modelos que foram feitos, os acordos, a independência que foi dada nas colônias, foi uma independência para cada africano trabalhar no seu país, não é? Para se desfazer a vontade e as necessidades do branco. O petróleo em Angola é só a economia, a economia, 70% da economia, 45% do produto bruto nacional de Angola. Esse produto aí é feito de uma maneira que é só para servir às necessidades do branco. O branco precisa de petróleo, precisa de diamante, então são isso que a economia vai investir nisso. Por isso que a nossa economia, basicamente, é o petróleo. Okay? Aqui o Kwame Nkrumah faz também uma análise da nossa colônia, que é Angola, de Angola. Ele diz aqui o seguinte: esse tipo de sistema é para todos os africanos. O sistema da França é para todos os africanos. E ele argumenta aqui, é impossível definir a situação de África. Depois ele vai dar o exemplo de Angola. Definir a situação de África em termos de Estado independentes, divididos em campos não alinhados e neocolonialistas, colônias, estados como a África. Na África, todas as ex-colônias que agora se tornaram independentes estão sujeitos a pressões colonialistas, às quais elas desejam resistir, mas não podem. Todos os países africanos, ok? Todos os países africanos. A diferença está onde? E ele aqui vai também dar aqui, ainda não falou sobre Angola, mas ele vai falar sobre Angola. A diferença está onde? A diferença, na realidade, entre aqueles estados que aceitam o neocolonialismo como aceito de acordo de Alvor angolano, ok? Tem o sistema neocolonialismo como a política central que eles aceitaram. E aqueles que resistiram. Essa é onde está a diferença. Então, mais uma vez, é impossível definir a situação africana no termo de Estado independentes. Os africanos não estão dependentes. Okay? Os africanos não estão dependentes. Por causa de quê? Por causa da alienação
neocolonialismo. Okay? A diferença aqui entre aqueles que resistem, e um dos exemplos, temos a França, como é que ele estruturou, destruiu o país, aqueles que desistiram do neocolonialismo, que hoje agora tinham que aceitar e pagar até a França, yeah? E aqueles que aceitaram o neocolonialismo, como Angola, através do acordo porque todos aqueles que foram no acordo eram todos similares, ok? E se não foram similares, eram portugueses. Ok. E aqui ele também diz o seguinte. Essas são uma das razões por qual o sistema europeu e África nunca vai funcionar. Ele diz aqui o seguinte. Ele continua a argumentar que o problema colonial da África em muito aspecto, é realmente neocolonial. Os territórios africanos portugueses, nesse caso estamos a falar de Angola também, parece na primeira vista apenas para levantar a questão da liberdade do domínio colonial, mas na verdade eles existem como uma colônia apenas porque Portugal, ele próprio, é um Estado neocolonial. Portugal controla a economia angolana. Também está uma grande parte da economia angolana atualmente é controlada pelo Portugal. Ele dá a continuação. Nos últimos 50 anos, as grandes potências que têm considerado a colônia portuguesa como contadores que podem tocar entre si para reajustar o equilíbrio de poder. Se Portugal controla Angola até hoje, essas colônias, Moçambique, Guiné-Bissau, por causa das suas forças militares, que deriva da sua aliança com a OTAN. Okay? Então, o que eu estou aqui a dizer é o seguinte. O sistema europeu nunca vai funcionar para Angola, não para a África em si. Quero também aqui já mesmo finalizar essa tua pergunta, dizer o seguinte. Quando as colônias foram desenhadas, tinham 3 Cs que é preciso. Esses 3 C é a filosofia do colono. Tem 3 Cs. Primeiro C, civilização. O que é civilização? O assimilado. O europeu entendeu que eu e você, preto, yeah, somos inferiores. Okay? Eles cientificamente entenderam que nós, biológicos, somos inferiores. Somos primitivos, não conseguimos nos governar. E precisamos de alguém para nos governar. Precisamos de alguém para nos dar a luz. Como somos inferiores, pessoas que não têm valor, pessoas que não podem ser qualificadas como pessoas, isso é que significa civilização. É o primeiro C. O segundo C foi o comércio. Okay? O comércio é isso que o Kwame Nkrumah chama agora, hoje, o neocolonialismo. Que são a matéria-prima, que são a produção, que são a produção dos bens, que são o consumo. Porque o que nós vimos hoje nas nações africanas? Angola, por exemplo, não produz nada, mas ele consome tudo. Ele, por exemplo, não produz carro, mas tem mais carro do que aqui no país onde eu estou, em Angola. Angola consome o arco, mas mesmo talvez pode ter o arco local que ele aí produz, mas ele transporta o arco, os material. Angola tudo que Angola consome, podemos falar 80%, 90% é transportado.
Isso é o segundo C. Transportar, e ele próprio vai buscar o quê? Vai buscar a matéria-prima. O europeu vai comprar o petróleo em Angola, bruto, vem refinar aqui, por exemplo, e vai revender lá ao preço mais alto. Agora, nós temos que nos perguntar, ok? Temos que nos perguntar, aonde é que saiu esse contexto de economia? Então, estou a falar aqui do terceiro C que eles usaram, ok? Comércio. Que hoje estamos a ver o petróleo, o diamante, tudo isso é o comércio que eles usaram. E como eles definiram isso? Eles definiram de qual forma, de quem é a ideia? E como é que eles viam as pessoas que não são brancas, como é que eles podiam participar nisso? O que eles perceberam no comércio, um dos grandes pensadores deles, que também roubou a ideia em África. Podemos falar aí o Plato, podemos falar também aí o Aristóteles. Ele, quando pensou no comércio, definiu a democracia e o comércio, ele pensou o seguinte: tudo que não é branco, e também está na Bíblia, tudo que não é branco, mas que não é branco, tem que ser um escravo. O Aristóteles, por exemplo, ele não acreditava na igualdade, mas ele acreditava que a pessoa tem que ser escravo. Ok? Você que nasceste preto, eu que nasci preta, automaticamente temos que ser um escravo econômico. Trabalhar para que o branco tiver a vida que ele deseja. Ok? Então temos que pensar, onde é que saem essas ideias? E eu, quando falo que essas ideias não vão funcionar para nós, porque quem desenhou essas ideias, desenhou com na mente que quem pode beneficiar dessas nossas ideias somos nós. Outras raças não podem beneficiar, elas vão trabalhar para nós. Por isso que, por exemplo, nesse momento, estou aqui a falar com vocês, o nosso lixo que nós produzimos tudo aqui vai no Ghana. E o que está a causar aí? O Ghana recebe bilhões de lixo, não é? Em carro, essas coisas todas, todo o lixo recebe lá. Enquanto aqui estão a nos ensinar, por exemplo, que temos que, o lixo, temos que ter barra disso, barra daquilo, podemos juntar o lixo assim. Todo lixo vai para o Ghana, nesse caso. E o que está acontecendo lá? Pessoas estão a morrer, pessoas não têm... É muito, está trazendo muitos problemas. Por quê? Por causa dos acordos que foram assinados. Quando eles perceberam, por exemplo, o acordo de Alvor, quando eles perceberam que economicamente estava a ser pesado para eles, precisava manter as colônias, já que já trabalharam na mente deles, precisava manter economicamente a colônia agora, tem que trabalhar para eles, não é? Der a falsa dependência, porque a África não é dependente. A África não é... Angola ainda não deixou de ser colonizada pelos portugueses, ok? Que nós entendemos bem isso. Angola ainda, até o dia de hoje, ela é colonizada pelo português. Só que meteram a cara do Zelo, que é preto, mas quem tá por trás de todo o sistema são os brancos. Porque os brancos é quem desenhar. Agora, a nossa pergunta aqui que nós temos que fazer: quais são essas ideias? Quem pensou? Qual é o contexto? Qual é a história? Depois de nós desconstruir essas ideias, temos que começar a pensar aquilo que é nosso. Porque tudo que eu estou aqui a falar com vocês, tudo isso estou a falar no contexto europeu, nas ideias europeias. Não tem nada a ver com a africanidade, ok? Ninguém pensou como é que Angola come, como é que Angola bebe, quais são as línguas. Estamos a falar aqui num contexto europeu. O sistema em si foi produzido, foi pensado na mente europeia, para servir o europeu. Então, esse é o segundo comércio, esse é o segundo C. E o terceiro C é o cristianismo. O terceiro C é o cristianismo. O cristianismo, hoje na Nigéria, a Nigéria construiu
uma estátua de Jesus, quem construiu é chinês, uma estátua de Jesus mais grande do mundo. E há dias saiu um relatório que a África será um dos continentes com mais cristãos. Esses países são Nigéria, Quênia, Etiópia e entre os outros. Que serão os países que terão mais cristãos. E agora, o que essas religiões estão a fazer? O que essas religiões estão a fazer com os cidadãos? Vimos aí que a venda de fé está a ser cada vez mais pior. Ok? Você tem que acreditar em Deus. Se acreditar em Deus, eles quando levaram lá, por exemplo, o cristianismo, era preciso as pessoas entender que quando nós vimos o branco é o Deus. Depois de nos maltratar, nos escravizar, nos fazerem tudo, nós hoje vimos o branco como Deus. Mas a Bíblia está a ser bem clara. E temos também que analisar a Bíblia e pensar, aonde saiu essa ideia? E a ideia da Bíblia, por exemplo, o Plato é um dos atores da ideia da Bíblia. Ela acreditava que tem que ter escravo. Tem que ter escravos. Aquele que o chefe está em cima e aquele que está embaixo. Aonde o cristianismo foi desenhado baseado nessa ideia. Agora, quem é o Plato? Olha, é muita coisa que nós temos que começar a fazer pergunta, meus irmãos, minhas irmãs. Porque quando nós estamos a fazer essas análises, devemos pensar que estamos a fazer análise no contexto europeu. Agora, quando nós vamos analisar a Europa, vamos analisar que a Europa ela foi pensada de um modo que baseado no racismo e baseado também no quê? Baseado no comércio capital. Então, logo quero dizer o quê? Que esse todo sistema não vai funcionar. Okay? Não vai funcionar para Angola, nem para a África. O sistema econômico não vai funcionar para Angola, para a África, porque aquele que desenhou a economia, como é que tem que ser a economia, como eu já disse, atividades, produção e consumo, como é que tem que ser? Ele não desenhou para o bem-estar do preto. Por isso que a minha resposta foi, como é que eu qualifico a economia como necessidades, como necessidades como é que posso dizer? Para responder à necessidade do europeu. Certo? Então, eu quero aqui mesmo já finalizar. É que o sistema europeu não vão funcionar para a África porque eles foram desenhados para escravizar os africanos, para continuar mesmo no terceiro mundo, porque não podia existir um primeiro mundo se não existe um terceiro e um segundo mundo. Os europeus saíram da África, mas as suas estratégias, as suas colônias continuam a ser as colônias deles. Eles não mudaram nada. Então, nós não podemos começar a fazer análises de coisas de coisas que são europeias. A política, a economia, a cultura. Temos que sempre olhar em qual contexto. Na história. Com quem aonde nasceu e por que nasceu isso. Temos que olhar nisso. Só quando nós olhamos nisso, porque nós estamos muito focados no presente que está acontecendo. Mas isso já passou, já está há muito tempo. O que nós devíamos estar a fazer realmente é começar a olhar naquilo que nós realmente, como africanos, olhar na nossa riqueza, no nosso país, aquilo que é nosso, que temos no nosso país, não é? Eu já disse que temos mais de 35 riquezas do mundo, que são 40. E temos que começar a pensar o que significa dinheiro para nós. O que significa uma economia. Quando nós analisamos esse sistema econômico, que é
que é baseado na ideia europeia, então temos que pensar, temos que repensar para o que significa esse sistema para nós. Por isso, mais uma vez, a economia africana e angolana não vai funcionar se nós continuarmos a acreditar no modelo capitalista europeu. Ela não vai funcionar para ninguém. Vamos ter sempre pessoas, como agora vimos, pessoas que vão ser multadas, pessoas que, quando a economia está andando um pouquinho, lhe tiram dinheiro, como aconteceu em Angola, porque ele não pode sair daqui, não pode sair do terceiro mundo. E eu vou dizer mais aqui uma coisa. Angola, por exemplo, Angola é um dos países que o europeu faz de tudo para que Angola fique onde está, porque ele sabe, se deixar Angola pensar e repensar esses modelos que foi dado para ele, Angola será um dos primeiros países de África a libertar os outros países. Porque economicamente a riqueza que Angola tem é poderosa para libertar os países africanos. Mas, como ele sabe disso, então faz de tudo para que Angola esteja onde está. E fazem como? Faz com os modelos de política, econômica, cultural, yeah? Religião. Esses estão todos modelos do Colo da ONU. As leis, isso é que faz que o país fica aonde ele está. Porque esses modelos todos, quando foram desenhados para eles, não foi desenhado baseado na realidade dele. Você vê as leis de Angola, você vê as políticas, você vê... Não foi, e vê, por exemplo, os policiais, os militares que matam seus irmãos. Não foi, aquilo tudo foi desenhado para defender o sistema. Então, meus irmãos, o sistema europeu não vai funcionar. Precisamos repensar de novo o que nós queremos para o nosso país. Se nós continuarmos a acreditar nesse sistema europeu, nós vamos continuar sofrendo mesmo. E como o Patrice Lumumba, do Quênia, ele disse em uma entrevista, a África, daqui a 20 anos, será colonizado novamente. Colonizado, ele até queria dizer, talvez queria dizer o seguinte, todos serão escravos novamente, correntados novamente. E eu até acredito que isso vai acontecer brevemente. Porque nós todos estamos a fazer essas análises que não está nos levando a nenhum sítio nenhum. Estamos a fazer análise de política que não nos leva a nenhum sítio nenhum. Política que nos foi dada, que nunca vai funcionar para nós. Porque quando estamos, por exemplo, a falar de política, estamos a falar uma política que... E em África, como é que funciona? Tem o governo, tem os rebeldes, está a lutar entre eles. Tem a tribo dessa, aquela tribo... Está a lutar entre eles. Essa é política. Então, nós precisamos repensar que é política para nós. Esse é um trabalho que nós jovens temos que fazer. Mas se nós continuarmos sempre a apoiar os políticos, a apoiar o sistema, nós vamos ser escravos correntados novamente. Porque agora somos escravos mentais, mas nós vamos ser escravos correntados novamente. Obrigada.